Esse é um dos lagos mais estranhos que eu já vi na vida. É um lago dentro da caldeira do vulcão, com água chegando a 174 graus centígrados no fundo. E mesmo assim, com vida. Eles colocavam os peixes ali para cozinhar. Organismos vivendo em condições que deveriam ser impossíveis. No vídeo anterior, vimos os geysers de Yellowstone, aquela água explodindo a 30 metros de altura, os campos de vapor, as piscinas termais coloridas. É o que a maioria vem ver aqui, é o cartão postal do parque. Mas Yellowstone é muito maior do que isso. O parque tem um Grand Canyon próprio, tem fauna selvagem, tem paisagens incríveis e seu lago, de tão estranho, é estudado para encontrar vida em outros planetas. E desse local veio a chave que faltava para desvendar o DNA humano. E nesse vídeo vamos entender por quê. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar do lago de Yellowstone antes de vir aqui. Não estava nos meus planos e não estava no roteiro. Acabei descobrindo ele andando pelo parque. Na beira do lago tem esse ponto, que é o ponto do barco a vapor. Olha o barulho. Parece muito que tem um barco a vapor estacionado atrás daquela moita ali, sabe? Faz um barulho muito de barco a vapor. E é um lugar muito, muito bonito. O ponto do barco a vapor é formado por diversas fumarolas, que são pontos onde sai vapor de dentro da terra. Não tem o barco, mas o vapor tem bastante. E partimos para o West Dumb, uma das regiões geotérmicas na beira do lago. E Yellowstone é um vulcão gigantesco, que eles chamam de supervulcão. A caldeira dele tem mais de 70 quilômetros de comprimento. Então nós estamos dentro da caldeira do vulcão de Yellowstone. E a última erupção de Yellowstone foi há 640 mil anos atrás. E eles esperam que vai ter mais alguma, mas não se sabe quando. Então o Departamento Geológico dos Estados Unidos, eles monitoram constantemente essa área toda para garantir que o lugar é seguro. Essa região do West Dumb tem uma história geológica à parte. Há 150 mil anos, uma erupção menor aconteceu aqui, dentro da caldeira principal de Yellowstone. É como se fosse um vulcão dentro do vulcão. Olha que interessante, aqui tem um geyser dentro do lago. E quando congela no inverno, o lago congela, só não congela em volta do geyser. Fica descongelada porque está saindo água quente dali. Aquele lugar ali é o Fishing Cone. É um lugar onde os pescadores antigamente, enquanto eles pescavam, eles colocavam os peixes ali para cozinhar. E pescava e cozinhava ao mesmo tempo. Deve ser muito legal, né? Você está pescando e já está cozinhando o peixe. Só que hoje em dia já não pode mais colocar nada ali por questões de segurança e por questões de preservação ambiental. E essa piscina maravilhosa aqui chama de Black Pool, ou a piscina preta. Só que não tem nada a ver com a cor da piscina. Só que é muito interessante que essa piscina ela era escura, as águas eram escuras. Só que a água começou a esquentar, ela não era uma água tão quente. Aí a água começou a esquentar muito e matou os micro-organismos que causavam a cor escura. Daí a água ficou assim bonitinha e clarinha e maravilhosa assim.
E isso mostra que aqui Yellowstone está sempre em constante mudança, nada é fixo aqui. E é legal que está ventando muito hoje. E quando eu passei naquela rampinha ali, a fumaça, o vento estava tocando para lá e vai vir um bafo muito quente. Deve estar muito quente essa piscina. E aí às vezes agora o vento bate na minha direção aqui, também bate um bafo quente. E ali do lado tem outra piscina, que é a mais profunda aqui. É a piscina abismo, é tipo um abismo, abissal assim. É a piscina abissal, que a gente vai lá agora. E essa é a Abyss Pool, ou piscina do abismo, porque ela é bastante profunda, ela tem mais de 16 metros de profundidade. Olha a água clarinha, clarinha. E é muito quente, muito quente. Tipo, dá pra ver a água meio fervendo ali. A Abyss Pool era uma fonte termal normal, mas em 1987 ela fez algo inesperado. Começou a jorrar água a 30 metros de altura e continuou jorrando. Em 1992, ela explodia várias vezes por dia. Hoje, voltou a ser uma fonte termal, mas sua temperatura está subindo de novo, podendo, eventualmente, a jorrar água novamente. Aqui são os geysers gêmeos. Aqui tem um geyser e aqui tem outro geyser. Só que agora, eu não sei qual é o período que esses geysers explodem. Parece que ele está longe de ter uma ejeção de água. Os geysers gêmeos já foram bastante ativos e lançavam água a 40 metros de altura. Mas hoje estão dormentes. A última erupção foi em 1999. Vários outros geysers e piscinas térmicas que existiam por aqui também estão dormentes. Eles secaram depois que a Abyss Pool entrou em erupção e redistribuiu a energia do sistema. Mas aqui, dormência não significa que eles acabaram. Eles podem acordar a qualquer momento sem avisar. Aqui existem muitas e muitas fontes termais. Seria impossível numerá-las todas. E elas foram muito mais importantes para a história do mundo moderno do que qualquer pessoa pode imaginar. Nos anos 1960, os cientistas acreditavam que nenhuma bactéria conseguia sobreviver em temperaturas acima de 55 graus. Nessas águas ferventes, seria impossível. Mas em 1966, o microbiologista Thomas Brock fez uma descoberta. Ele retirou uma amostra de uma dessas fontes e isolou uma nova espécie de bactéria que conseguia sobreviver a até 80 graus. 2 décadas depois, pesquisadores que estudavam moléculas de DNA precisavam de uma enzima que resistisse a altas temperaturas para que fosse possível replicar o DNA em laboratório. E um bioquímico chamado Kary Mullis teve a ideia de usar uma enzima extraída justamente dessa bactéria descoberta aqui em Yellowstone. E funcionou! A enzima conseguia replicar o DNA em alta temperatura, quase que automaticamente. Assim, nasceu a técnica chamada de PCR, que revolucionou os estudos genéticos. Seu inventor ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1993. Foi essa técnica que possibilitou o sequenciamento do genoma humano, testes genéticos, medicina forense e, mais recentemente, ficou muito famosa na pandemia de Covid-19, por ser o teste mais confiável para detectar o vírus.
E aqui nós temos um lago escuro, parecido como era a Black Pool antes dela ficar transparente. E será que vai esquentar esse lago aqui e ele vai ficar também transparente? Isso a gente não sabe, só Yellowstone. Aqui tem uma piscina de água quente. Dá muita vontade de ali entrar na água, mas não pode, a água é extremamente quente. As águas aqui do parque são entre 60 e 90 graus, essas piscininhas de água. E aqui em volta tem umas partes que são brancas e dá muita vontade de ir lá caminhar. E só que também é proibido, é extremamente proibido ir caminhar nas partes brancas, porque algumas partes formam uma camada muito fina por cima, branca, só que se você for lá, ela é quebradiça. Então você pisa em cima e você pode pegar numa parte que é frágil e você cair num fosso de água fervente. E ainda tem um agravante, uma coisa pior ainda do que cair num poço de água fervente, é que essa água é ácida. E a sua morte vai ser mais horrível ainda. Até aconteceu aqui no parque, alguns anos atrás, de uma pessoa acontecer exatamente isso, e eles não conseguiram nem resgatar o corpo da pessoa, porque o ácido da água derreteu. Então é muito tenso isso. Saindo um pouco do lago, uma outra atração muito famosa do parque é o seu Grand Canyon. E diferente do que o nome pode sugerir, ele não tem nada a ver com o Grand Canyon do Arizona. E aqui é o Grand Canyon de Yellowstone. E aqui é uma vista privilegiada, que dá para ver a cachoeira e uma vista panorâmica do rio Yellowstone na parte de baixo do vale. É realmente muito, muito, muito bonito. E dessa parte aqui dá para ver o vale escavado pelo rio, lá embaixo. É uma das partes mais bonitas do parque, é essa parte do canyon. Olha que coisa maravilhosa. Uma das coisas mais características daqui é buscar pela vida selvagem no parque. E vamos andar um pouco por aqui, tentando encontrar. E agora é umas 8 horas da noite, é o momento ideal para procurar os bisões. E aí as pessoas param todas em volta da estrada, que legal, para procurar pelos bichões. Aí tem várias pessoas de binóculo aqui, os bisões estão longe, então precisa de um binóculo para conseguir enxergar no lugar que a gente está. Aí as pessoas de binóculo, uma pessoa de binóculo falou que tem bisões lá naquela floresta, mas não dá para enxergar não. Chegou mais um pessoal de binóculo aqui. As pessoas vêm muito preparadas para cá. Olha um bisão ali, ó. Tá perto? Tá perto. Se desse pra parar, não dá pra parar, né? Aqui é meio...
não tivemos sorte de encontrar os bisões aqui no Hayden Valley, que é a região do parque onde dá para ver bisões pastando, dá para ver os alces. Aí a gente não teve sorte de encontrá-los hoje, mas vai dar pra gente chegar mais cedo no camping e estacionar de dia, para evitar enroscar alguma árvore. Mas só de olhar esse campo aqui, olha que lugar bonito, que campo bonito. E voltamos ao nosso camping, o Grand Campground, situado nas margens do lago de Yellowstone. E esse lago é mais estranho do que parece. No fundo, foram mapeadas mais de 660 fontes hidrotermais submersas. Algumas expelem água líquida a 170 graus Celsius. E ela não entra em ebulição por causa da pressão da coluna de água em cima. Ao redor dessas fontes, existem tapetes espessos, formados por bactérias que sobrevivem sem luz solar. Elas se alimentam exclusivamente dos compostos químicos expelidas pelas fontes. É a quimiossíntese, extrair energia diretamente da química da Terra, sem depender do sol ou de qualquer tipo de alimento orgânico. Em algumas áreas, esse tapete sustenta colônias de musgo aquático habitadas por crustáceos e alguns vermes. Todo um ecossistema funcionando no escuro, no fundo de um lago, alimentado apenas pelo calor interno da Terra. Isso interessa muito a NASA e tem vários estudos aqui. Bactérias que vivem assim são consideradas candidatas para dizer como a vida pode ser em outros mundos, como em luas de Júpiter, por exemplo. Muitos estudos ainda estão em andamento e as descobertas dos próximos anos podem mudar nossa compreensão sobre os limites da vida. Estamos agora saindo de Yellowstone e indo em direção ao Velho Oeste, para uma cidade fundada por Buffalo Bill, que popularizou o conceito de Velho Oeste e levou essa imagem para o mundo inteiro. No próximo vídeo, vamos conhecer a cidade de Cody e a história de Buffalo Bill. Obrigado por assistir e até em breve.